Salve fiel, salve nação corintiana. Sábado tem muita informação importante no Corinthians. Tudo sobre o Rodrigo Garro, que se envolveu num acidente na Argentina com uma vítima fatal. Tudo sobre o meia argentino, sobre o caso aí que está tomando repercussão do acidente do Rodrigo Garro, fiel. Informação do mercado da bola também para vocês nesse vídeo, mas vamos para o que interessa. Antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí ao Nicola e o Cereto, trazendo tudo sobre o caso do Rodrigo Garro e contando aí as novidades do noticiário corintiano. Fiel, dá só uma olhada. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta de empréstimo ao FC Cincinnati. O alvo é Luciano Costa, meio atacante argentino de 30 anos de idade. Se você assistir aos lances, aos melhores momentos do Luciano Costa, vai se encantar. Extremamente baixinho, muito habilidoso, sai para os dois lados e costura os adversários como poucos. Me lembra o Soteldo na versão melhorada. Pode jogar como meio atacante, pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita. Proposta do Corinthians é por empréstimo de uma temporada nos moldes adotados no acordo com Thales Magno e New York City. Outro atleta que defendia um clube americano que chegou por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Se ele bater algumas metas, essa opção se transforma em obrigação. Corinthians aguarda uma resposta do time dele, do FC Cincinnati, mas já posso contar para vocês que existe enorme esforço, especialmente do Ramon Dias, para que esse negócio aconteça. O treinador argentino que conhece o Luciano Acosta há bastante tempo entende que o meio atacante seria muito mais importante, por exemplo, do que Paul Pogba. Só para encerrar o noticiário do Corinthians, Conselho Deliberativo ou parte do Conselho Deliberativo do Corinthians muito irritado com a negociação feita por Augusto Melo em relação a Fagner. Primeiro, porque ele quebra uma promessa feita na campanha de que não emprestaria de graça jogadores, muito menos pagaria os salários, pois o Fagner vai jogar de graça no Cruzeiro com metade dos vencimentos pagos pelo Timão. Para piorar, e é aqui que requer esse documento enviado para o presidente do conselho exigindo explicações por parte do Augusto, os conselheiros corintianos querem saber por que o Corinthians renovou o contrato do Fagner na metade do ano passado sem a menor necessidade, para depois emprestá-lo com pagamento de parte dos salários. Eles também querem saber se vai haver pagamento de comissões na renovação do contrato assinado na metade do ano e quais são as garantias de que o Timão vai bancar todos esses valores durante o contrato de empréstimo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Desistindo da contratação de um lateral direito, mas Nicola, o Timão não perdeu o Fagner, sim, mas decisão interna é de observar como é que o Léo Maná vai se comportar, especialmente no Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o Léo Maná é uma velha promessa do futebol corintiano, atleta que está desde o sub-11. Jogou todas as categorias de base do Timão, foi promovido ao time principal de maneira definitiva depois do título da Copa São Paulo de Juniores na temporada passada, em que o Léo Maná era o capitão. Chegou a jogar em 2024 9 partidas no time principal, e a ideia é que ele seja o reserva imediato do Mateuzinho. Se ele der conta do recado, o Corinthians desiste de vez da contratação de um lateral direito e foca apenas na chegada de mais um zagueiro. Timão que não tem tanta grana para gastar, até por isso essa economia é super importante. Quero contar ainda em relação ao Corinthians e ao Léo Maná, que esse jogador já havia sido observado em 2024 pelo Ajax, só não houve proposta oficial, também porque ele não esteve mais presente no time de cima. Tem mais 1 ano e meio de contrato e com a saída do Fagner, imagina-se, vai jogar mais. Só para complementar em relação ao Corinthians, péssima notícia, Matias Rojas foi anunciado como novo reforço do River Plate, ex-jogador do Corinthians, chega de graça, sem custos, à equipe argentina depois de uma passagem discreta pelo Inter Miami. E a péssima notícia se dá porque a qualquer momento a FIFA vai determinar que o Corinthians banque 40 milhões de reais ao meio atacante paraguaio, que foi à justiça requerendo tudo o que o Corinthians devia e os salários até o fim do contrato. Negócio tenebroso feito por Augusto Melo e companhia. Preciso falar agora sobre a tragédia envolvendo o Rodrigo Garro, meio atacante do Corinthians. Ele comemorava seu aniversário na cidade de La Pampa, na Argentina, a mais ou menos 800 quilômetros de Buenos Aires. É a cidade onde o Garro nasceu. E durante a madrugada desse domingo,
voltando para casa numa Dodge Ram, ele acabou colidindo com uma moto. E o motociclista de 30 anos de idade acabou falecendo no local. O Garro foi levado a uma polícia, prestou depoimento, ficou por um tempo lá e acabou sendo solto durante a tarde. Ficou comprovado que o Garro havia testado positivo para álcool, 0,54 gramas de álcool por litro de sangue. Não é um valor muito alto, mas na província de La Pampa, a tolerância de álcool para dirigir é 0. O fato de não ser uma taxa muito alta pode não causar tantos problemas ao Garro, mas qualquer prognóstico ou previsão nesse momento é prematura. Tudo está sendo investigado. Há quem garanta, por exemplo, que o motociclista não era o dono da moto, que a moto não tinha luzes, ele estava sem capacete e ainda há quem diga que ele portava drogas. Tudo está sendo investigado, estudado. O que mais me chamou a atenção é onde a moto bateu no carro. As primeiras informações davam conta de que o carro do Garro e a moto estavam de frente um para o outro. Só que a batida se deu na porta do passageiro. Enfim, acho que a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. O Corinthians já se posicionou, dizendo que está aguardando por investigações e que vai apoiar o jogador. O Garro pode conseguir sair da Argentina desde que comprove residência fixa no Brasil e fica à disposição das autoridades. Finalzinho do período de férias do meio atacante corintiano, ele é aguardado na próxima semana lá no CT Alvinegro para o início dos treinamentos. Você pensa o que sobre essa história? Já uso notícia complicada, notícia triste envolvendo o Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, jogador que está passando o período de férias na Argentina. O Rodrigo Garro, na madrugada deste sábado, se envolveu em um acidente com uma vítima fatal. O Rodrigo Garro, na madrugada deste sábado, se envolveu em acidente com uma vítima fatal na Argentina. Isso aconteceu em General Pico, município da província de La Pampa, na Argentina. Na cidade, portanto, município de General Pico, província de La Pampa, da Argentina. Segundo os diários locais, os jornais da Argentina, o Olé e também o Clarim, as autoridades apuraram até o momento que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto e o condutor da motocicleta acabou falecendo. Infelizmente, o condutor da moto acabou morrendo. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas 300 e 108. A vítima fatal foi identificada como Nicolas Chiaraviglio. Nicolas Chiaraviglio, 30 anos, que conduzia uma Guerriere Trio 110 cc, que é a marca da moto. O Corinthians, através do Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, já abriu conversas com o advogado do Rodrigo Garro. A informação é que o jogador prestou depoimentos logo após o acidente e está em casa com seus familiares. Portanto, o jogador não foi preso. Apesar da primeira informação de que ele teria sido preso, ele não foi preso. Ele prestou depoimento logo após o acidente e está em casa com seus familiares. O Rodrigo Garro passou as festas de fim de ano em seu país natal e seguiu por lá para comemorar o aniversário de 27 anos, que acontece justamente nesse sábado. Justamente nesse sábado, o Rodrigo Garro faz o aniversário de 27 anos, no dia 4 de janeiro. O jogador, vale lembrar, tem a reapresentação no CT Joaquim Grava para o dia 17 de janeiro, terça-feira. Em meio ao acidente, o perfil oficial do atleta no Instagram foi desativado. Ele desativou o perfil oficial do Instagram. Também tem informações a respeito desse acidente no portal da CNN. A CNN traz informações a respeito, dizendo que o Garro do Corinthians é preso após se envolver em acidente com morte na Argentina. A primeira informação é de que ele teria sido preso, mas depois veio a segunda informação do Vinícius Cascone, que é o diretor jurídico do Corinthians, de que ele já está liberado. O jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, atropelou
e matou um motociclista com uma caminhonete em General Pico, La Pampa, na Argentina, na madrugada deste sábado. Então o Garro estava dirigindo uma caminhonete. A informação foi divulgada pelo Todo Notícias, afiliada da CNN na Argentina. A vítima de 30 anos teve morte confirmada no local e o caso está sendo tratado pelas autoridades como homicídio culposo. Ele foi preso preventivamente no local, mas já foi liberado, segundo informações do Vinícius Cascone, que é o diretor jurídico do Corinthians. O acidente, repetindo, foi no dia do aniversário do jogador. Ocorreu por volta das 2h45 da manhã, quando o Garro trafegava na direção errada. Segundo informações da CNN, ele trafegava na direção errada e, ao realizar uma conversão à esquerda, colidiu com o motorista com motocicleta, né, que foi completamente destruída pelo impacto. Segundo o veículo, o promotor que supervisionou as tarefas de perícia e coleta de provas, o Francisco Cuenca, relatou que o Garro testou positivo para o álcool. Saiu um pouco no teste, sim. Então ele teria, segundo o Francisco Cuenca, que é o supervisor das tarefas da perícia, ele teria dado positivo para o álcool no teste do bafômetro. Saiu um pouco no teste, sim. Mesmo após ter sido socorrido por uma enfermeira que estava no local, o motociclista faleceu. O Cuenca, que é o supervisor das tarefas, informou à imprensa que as investigações sobre as circunstâncias da colisão continuam. No momento, apenas o que se sabe é que ambos os veículos estavam frente a frente no momento do acidente. O Corinthians, clube que o jogador defende desde janeiro de 2024, afirmou por meio de sua assessoria que acompanha o caso. Então, é essa a situação do Garro no momento, é essa a situação do Rodrigo Garro no momento, neste acidente que aconteceu na Argentina. Infelizmente, ele se envolveu num acidente com vítima fatal na Argentina e agora todas as investigações do caso estão acontecendo. O Garro que tem que a princípio, se reapresentar no Corinthians no próximo dia 7 para a reapresentação visando a disputa do Campeonato Paulista. O Garro que é um dos principais jogadores do Corinthians na temporada e acabou, infelizmente, se envolvendo num acidente fatal, um acidente com vítima fatal na Argentina. Bom, são informações, destaques do Corinthians neste plantão aqui no canal do Cereto. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. Corinthians aí que teve uma notícia bastante desagradável, né? No começo do dia aí, o Rodrigo Garro, meia do timão argentino, se envolveu num acidente de carro com uma vítima fatal após comemoração do seu aniversário em sua cidade, aonde ele nasceu, né? Então, ele ficou até preso preventivamente por algum tempo, mas depois aí saiu prestando apenas depoimento, né? E com uma ação aí que ele, se ele tiver uma casa física aqui no Brasil, que ele poderá responder aí em liberdade, vai aí ter ainda as apurações, tudo que aconteceu, tudo que houve, né? É de certo que o Rodrigo Garro estava um pouco alcoolizado, segundo informações aí do jornal local, né? Com 0,54 miligramas de álcool no sangue, se eu não estiver enganado. E o Rodrigo Garro, infelizmente, participou de um acidente que teve uma vítima fatal, um motoqueiro bateu aí na sua caminhonete e perdeu a vida nesse acidente fatal, né? O cara de 30 anos aí, Rodrigo Garro, se envolvendo, né? Mas ele deve se reapresentar no Corinthians normalmente na próxima semana. O Corinthians que já inicia a pré-temporada aí dia 7, né, dessa próxima semana. O Rodrigo Garro deve viajar para o Brasil e deve aí ficar à disposição do Corinthians e respondendo também a tudo que lhe for perguntado sobre esse caso aí, desse acidente, né? Então o Corinthians
já enviou até uma nota oficial que está junto com o Rodrigo Garro, acompanha aí o desfecho das investigações para saber o que de fato aconteceu, né? Por enquanto está na mão das autoridades locais aí para solucionar esse caso aí, ver o que realmente aconteceu e se o Rodrigo Garro vai ser penalizado de alguma forma. Por enquanto ele foi indiciado por homicídio culposo, né? Então ele vai se defender em liberdade, mas é uma coisa triste, né? Participar da morte de uma pessoa, né? Porque se envolver num acidente fatal com a morte de uma pessoa não deve ser fácil para ninguém, ainda mais no dia do aniversário do jogador. Era aniversário dele dia 27, fez aniversário dia 4. Então, é uma infelicidade tamanha, né? Deixa o seu comentário, deixa aí a sua opinião, o que você acha isso, né? E acidentes acontecem na vida de todo mundo. Vamos torcer aí para que tudo ocorra bem e que Deus abençoe a vida do rapaz aí, que ilumine a alma, né, do rapaz aí que infelizmente veio a falecer nesse triste acidente. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!